Então, muito bom dia a todas e a todos. Eu, enfim, trouxe para este encontro o início de uma reflexão que tenho vindo a fazer, que pretende desembocar, digamos assim, num projeto de investigação, chamemos-lhe assim, centrado na análise da ação pública e da própria intervenção social concreta realizada em territórios periféricos. Antes de mais, eu quero vos pedir desculpa por um certo atrevimento, porque eu não sou uma pessoa da área da ação pública, nem das questões das políticas públicas, etc. Mas sinto, de alguma forma, compelido a envolver-me nesse trabalho de reflexão sobre esses aspectos, em resultado de uma experiência que tenho tido ao longo de 3 décadas de contacto, ora mais profundo, ora mais intermitente, com um bairro bem conhecido da cidade de Lisboa, que entretanto já foi demolido em, em, portanto, em 1999, 2000, a população foi realojada em bairros de habitação social de raiz, e a construção desses bairros de habitação social fez parte de um projeto mais alargado que se chamava Plano Integrado de Reconversão do Casal Ventoso. O bairro era o Casal Ventoso, ok? Portanto, eu vou, assim, só muito rapidamente referir-me a 3 takes, digamos assim, 3 imagens sobre o que foi a minha experiência de contacto com a intervenção social e com a ação pública orientada para esse território. Antes de mais, o que era o Casal Ventoso? Eu, enfim, trazia aqui um conjunto de fotografias, um conjunto de preparações de PowerPoint, mas não estavam concluídas, precisava de mais umas horitas e não consegui culminar, acabar, mas o Casal Ventoso, para muitos enfim, dos portugueses, saberão, enfim, em termos de imagem, até de algum conhecimento daquela realidade, o que era, não é? O Casal Ventoso é, no fundo, um dos primeiros bairros clandestinos construídos na cidade de Lisboa, que adquiriu até uma certa centralidade no território, ao contrário de outros bairros clandestinos, mais ou menos do mesmo período, mas de menores dimensões, que estavam em zonas, digamos, mais periféricas, mais do território de Lisboa. Este ganha uma grande centralidade e era, digamos, um espaço, resumindo muitas coisas, um espaço que desde os inícios do século XX, quando ele começou a ser construído, mesmo no dialbar do século XX, depois foi aumentando em termos de número de habitantes e de construção até à década de 30 e 40, deve ter, por essas décadas, atingido o auge em termos de população, no fundo era a alternativa em termos de alojamento e de permanência na cidade para um conjunto de populações pouco solventes, com incapacidades financeiras para adquirir em casa, lugar em casa, noutro contexto que não fosse o do espaço do bairro clandestino construído sem que tivessem que pagar renda, pronto, ou então onde eram praticadas rendas muito baixas. Essa era uma população, digamos, eu classificá-la como subproletária, não exatamente na acessão de Lumpenproletariat do Marx. Aliás, a tradução para subproletariado sempre levantou alguns problemas, porque ficamos sempre a ideia que estamos a falar de Lumpenproletariat, mas não é nesse sentido. O subproletariado, diria que é constituído, nesta acessão que eu defendo, por um conjunto de população que, à partida, seria uma população operária se houvesse, digamos, se de facto tivesse acesso às profissões operárias, mesmo às mais desqualificadas, etc. Mas não, era uma população que de vez em quando entrava nas fábricas, começava a trabalhar nas fábricas, etc., mas na maior parte do tempo trabalhava
fora das fábricas e era a primeira a ser sujeita a situações de desemprego no momento em que não se justificava a sua contratação e, portanto, o que caracterizava no fundo aquela população eram, do ponto de vista das atividades, das ocupações, no caso dos homens a estiva, e portanto havia uma grande parte da população na estiva. A estiva, antes da década de 70 do século XX, era uma profissão extremamente desgastante, ansiogénica, que oferecia muito poucos direitos, muito pesada e que, à partida, era uma ocupação muito pouco desejada pela mão de obra masculina, digamos. As pessoas eram pagas à jorna, não tinham garantia de que iriam trabalhar nesse dia, isso dependia do facto de serem ou não escolhidas por um tipo que procedia à seleção matinal das pessoas que estavam na estiva, etc. A população feminina, também parte da população masculina, mas sobretudo a população feminina e a população infantil, digamos, e juvenil, envolveu-se muito, isso era uma característica central do casal Ventoso, para além de fornecer grande parte da mão de obra para a estiva. Grande parte dessa população andava à gandaia. Pronto, gandaia tem um sentido um pouco ambíguo, um pouco, pode querer dizer andar a vadiagem, mas gandaia, naquele contexto, corresponde a uma ocupação particular, que é a ocupação de aproveitamento dos lixos. E, portanto, recolher lixos, tentando retirar dos lixos aquilo que ainda tivesse algum tipo de valor para ser vendido a ferro velhos, etc. E é impressionante, quando eu digo andava à gandaia, das entrevistas, histórias de vida, etc., que fui compilando na altura em que fiz o meu trabalho etnográfico no bairro, não havia um único caso de uma mulher acima dos 30, 40 anos, ou de pessoas, sobretudo até as pessoas mais velhas, recuando no tempo, que não tivessem andado à gandaia uma parte considerável da sua vida. E em torno da gandaia, a gandaia dava para fazer uma tese, digamos, porque há toda uma nomenclatura de figuras que estão associadas àquela atividade de aproveitamento dos lixos, por exemplo, os industriais, que eram tipos que roubavam o lixo que já estava devidamente colocado em sacos e selecionado. Havia todo um conhecimento do valor dos objetos que o lixo comportava. Por exemplo, os ossos eram uma mercadoria particularmente valiosa porque era vendida à indústria dos pendes. Havia todo um conjunto de coisas. Os fregueses também eram tipos que produziam lixo particularmente valioso e que tinham, digamos, o receptador de lixo preferido e, portanto, guardavam o lixo para ele e para aí fora. E depois as histórias com os ferro-velhos, bem, é um universo fantástico. Pronto. E portanto, digamos, era uma população, também a venda ambulante, é certo, que esteve sempre na periferia do sistema ocupacional. A partir da década de 80 do século XX, o que é que acontece? Acontece a constituição progressiva de um mercado de vendas de droga a retalho, ou seja, vendas de droga diretas ao consumidor. Há muitas inovações orientadas para esta ideia de vender drogas diretas ao consumidor, que foram produzidas no Casal Ventoso, por exemplo, o panfleto, passou a ser uma embalagem muito conhecida pelos consumidores de droga, que no fundo corresponde a uma embalagem que permite, em que eles podem adquirir um consumidor de heroína, digamos que esteja dependente, chamamos-lhe assim, tem ali a dose suficiente para o consumo diário. O panfleto é uma dose de consumo diário, depois ainda há doses mais pequenas, quarteira, bom, por aí fora. Criou-se um mercado de venda de drogas no Casal Ventoso, de tal forma que o Casal Ventoso começou a ter uma expressão tão grande, que o Casal Ventoso começou a ser, digamos, designado nos meios de comunicação social como o hipermercado das drogas a nível nacional. E de facto, para a escala nacional, a circulação diária de consumidores era muito elevada. Estimava-se cerca de 5 mil pessoas a transitarem naquele espaço diariamente. Não eram os residentes, não eram pessoas que vinham de fora comprar droga, sobretudo heroína e cocaína. Okay? Em especial a heroína.
Bem, eu tenho mesmo que avançar, mas, portanto, constitui-se aquele mercado e hipermercado de drogas constituído no Casal Ventoso levou a que ele, o próprio designação Casal Ventoso, que para muitos era uma, digamos, era uma imagem, a maior parte das pessoas tinha uma imagem nebulosa, começou, e os portugueses estão aqui sabem, a ser praticamente uma espécie de sinónimo do mal, não é? Ou seja, era a espécie, era havia quase uma equivalência entre Casal Ventoso e o lugar do mal. E construía-se em torno disto todo um conjunto de ficções e conjecturas, etc. Ora, o que é que acontece? Em 1996 eu vou trabalhar para o Casal Ventoso num projeto de intervenção social, já falarei disso, na mesma altura em que se começou a desenvolver no mandato do professor Jorge, do Presidente da Câmara, na altura Jorge Sampaio, a vontade, digamos, de demolir o Casal Ventoso e construir um outro bairro. Pronto. E isso foi muito impulsionado, de facto, pela insustentabilidade de manter um território com aquele estigma gigantesco que ali se encontrava. E, portanto, essa força para demolir o bairro e construir um outro decorreu muito dessa tensão provocada pela presença das drogas. Não. Bom, nessa altura, então, 3 takes sobre a questão da intervenção social no Casal Ventoso. Só para dizer o seguinte, esta era uma população que, quando eu comecei a fazer entrevistas e a conhecer as pessoas no Casal Ventoso, percebia que os jovens com quem estava a trabalhar, comecei a trabalhar no primeiro projeto com jovens, eram netos ou bisnetos de pessoas que já tinham ido morar para o Casal Ventoso há muitos anos. Okay? E isto significa nada mais, nada menos que uma baixíssima mobilidade espacial que traduz em si mesmo uma baixíssima mobilidade social. Okay? À partida, as pessoas que estão no Casal Ventoso não conseguiam encontrar expedientes que lhes permitissem saltar para fora do bairro. Okay? E, portanto, o que encontrávamos era ali um espaço, um território periférico, onde se verificava uma reprodução intergeracional das condições de exclusão e de pobreza por 3, 4 ou mais gerações. Okay? Primeira experiência de intervenção social no bairro. Comecei na altura a desenvolver uma atividade como animador cultural no quadro de um projeto financiado a nível europeu que decorria em 3 bairros periféricos e no caso do Casal Ventoso desempenhava as funções de animador cultural. O centro deste projeto baseava-se na seguinte ideia: estas pessoas não têm qualquer formação profissional e, portanto, vamos introduzir aqui dois cursos, um para os homens e outro para as mulheres. O dos homens era aprenderem canalização e as mulheres técnicas de informática. Havia um único rapaz inscrito como técnico de informática, mas a coisa era assim, distribuída desta forma. Acontece que aqueles cursos de formação profissional não tinham qualquer tipo de reconhecimento pelo IFP, ou seja, eram cursos de pré-profissionalização, qualquer coisa assim. Mas como aqueles jovens não tinham mais do que o 9º ano, ou estavam muito aquém disso, não tinham aquele curso não lhes conferia qualquer tipo de diploma. Okay? Enquanto animador cultural, o projeto era apresentado como um projeto para diminuição para mitigação dos riscos que se apresentavam naquele contexto aos jovens. Ou seja, nós estávamos a atuar, estávamos a desenvolver uma atividade orientada para jovens em risco. Pronto. Nunca nos disseram, nunca cheguei a perceber, também por falha minha, obviamente, porque não interroguei,
de que riscos é que se tratava. Okay? E, portanto, eu estava a trabalhar num projeto de intervenção social durante meses, numa situação em que progressivamente me fui apercebendo que não sabia exatamente o que é que estava a fazer, nem o que era pretendido. A ideia, a nossa convicção é que a nossa própria presença enquanto interventores sociais, jovens, uma equipa, etc., faria alguma diferença. Supostamente, na nossa mente, a ideia de que eles estavam privados de modelos sociais normativos mainstream e que, portanto, a nossa presença lhes permitiria, enfim, reenquadrar os seus comportamentos, as suas aspirações, etc., segundo uma determinada de forma normativa e trazendo isso vantagens para os próprios. Não sei exatamente o que pensávamos, estou a tentar fazer uma arqueologia daquilo que pensaria na alta. Socializar, exato, mas a presença socializada. Bem, tem que avançar. A segunda experiência, o bairro começa a ser demolido e eu começo a trabalhar no gabinete de reconversão do Casal Ventoso. Trabalho aí durante uns meses. E o que é que acontece? Enfim, é um projeto de reconversão que conta com recursos em número muito maior do que em financeiros, apoios financeiros, etc., do que geralmente é habitual, porque existia, digamos, todo um programa da União Europeia, o Urban, que financiava aquele projeto de reconversão. E justamente naquela altura eu era técnico do projeto e posso dizer bati-me só por uma questão enfim, de facilidade de expressão pela aposta de facto numa espécie de reconversão social daquela população baseada numa ideia de compensação socioeducativa. Fizeram-se algumas coisas a esse nível, por exemplo, atuou-se do ponto de vista físico na escola número 6 de Campo de Ourique, que era uma escola situada no bairro burguês acima, mas que justamente como começou a ser frequentada, a escola primária, como começou a ser frequentada por todas as populações do Casal Ventoso e populações limítrofes que socialmente não correspondiam à população de Campo de Ourique, sofreu um processo de decantação social e, portanto, a população de Campo de Ourique e os jovens de Campo de Ourique desapareceram durante anos. Portanto, aquilo ficou a escola das crianças do Casal Ventoso. Bom, mas grande parte, a orientação social, aí, praticamente do ponto de vista da compensação socioeducativa, centrou-se nessa escola. Eu depois deixei de trabalhar no gabinete de reconversão do Casal Ventoso e o foco social foi todo colocado, e até percebe-se porquê, na tentativa de garantir que os toxicodependentes que circulavam ali, que estavam dependentes, eram junkies, dependentes de heroína, etc., poderiam ter um acolhimento em comunidades terapêuticas e, portanto, sair dali. Viviam em viadutos, debaixo de pão. E tinha que se garantir isto para 5.000 pessoas ou mais, e portanto criou-se ali, vocês têm essa memória, junto à Avenida de Ceuta, todo um conjunto de pavilhões, dispositivos, etc., para tentar canalizar estas pessoas para comunidades terapêuticas e para uma alternativa que era a alternativa da substituição de opiáceos. Okay? E portanto o projeto Casal Ventoso, eu acredito que fortemente teve uma importância fortíssima, a necessidade de responder à emergência colocada por aquele conjunto vastíssimo de consumidores em circulação, teve consequências no desenvolvimento da política das drogas em Portugal, nomeadamente através da introdução do programa de metadona de substituição de opiáceos. A intervenção propriamente dita sobre a população autóctone do Casal Ventoso, em termos sociais, foi relativamente reduzida e veio, e é esta a minha observação, e é isto que eu gostaria também de estudar e confirmar, porque não posso afirmar taxativamente, mas a minha observação, o que aconteceu foi toda a intervenção social, propriamente social, no bairro, foi desde 2000 até ao momento presente, perdendo fogo, perdendo elan,
se eu quisesse utilizar aqui umas palavras assim demasiado fortes, implodindo. Okay? No início havia todo um projeto orientado para... havia uma esquadra, desapareceu a esquadra, uma igreja também desapareceu, o edificado foi-se degradando. Havia um projeto para a construção de um pavilhão desportivo que era essencial naquele contexto, por várias razões que podemos falar, a meu ver, nunca chegou a ser construído. Portanto, havia um conjunto de intervenções, de pequenos projetos, etc., que também foram desaparecendo, e manteve-se apenas uma entidade desde o início, desde o fim do Gabinete de Reconversão de Casal Ventoso até à atualidade, que é o Projeto Alcântara. Pronto, o Projeto Alcântara é um projeto com poucos recursos, com muito pouca gente, que vive atarefada, é esta a minha leitura, a tentar adquirir, ganhar a ter os apoios suficientes para continuar a abrir a porta. Pronto, é esta, enfim, assim, em termos muito gerais. E, portanto, não me parece haver projeto algo que possamos considerar como um projeto de intervenção social integrado ali. Há pequenos projetos pontuais que nascem e depois morrem, isto sem desprimor para há alguns que possam ter, de facto, um alcance muito interessante e que sejam muito interessantes. Tá? E se calhar vou descobri-los quando procurar fazer esta análise, sem desprimor para eles, mas no conjunto essas intervenções parecem relativamente desorganizadas, não dialogam entre si, os projetos não se conhecem uns aos outros e vão desaparecendo. Como? Esse está justamente ainda na zona da encosta e quer conhecê-lo, mas ele era sobretudo orientado para os idosos do bairro, não é? A acumular, etc. Mas isso era antes depois, exato. Mas tenho que ir ao centro, já tenho que ir a esse centro social novamente, que foi onde eu comecei a trabalhar no Casal Ventoso, no Centro Social Casal Ventoso. Exato. Era o que havia e fazia um trabalho magnífico. Enfim. Posteriormente, fui convidado justamente pelo Projeto Alcântara e tenho que avançar, Projeto Alcântara para fazer para integrar um projeto que procurava reconstituir as memórias do bairro. Isso foi um trabalho recente, há uns 4 ou 5 anos. Escrevi um livro justamente com uma colega aqui da faculdade, intitulado justamente Memórias de Casal Ventoso, etc. Mas é verdade que eu estava interessado nas memórias de Casal Ventoso, mas estava muito mais interessado na situação presente e futura do Casal Ventoso e daquela população. E, de facto, sobre esse aspecto, a sensação com que fiquei, em resultado da minha ligação com os vários parceiros que à partida seriam os mais empenhados na intervenção social, que estavam envolvidos neste projeto, que havia uma espécie de ausência de pensamento e de ação sobre o que é que deveria ser feito naquele contexto, o que é que se deveria procurar fazer naquele contexto em termos sociais, quer no momento presente, quer pensando no futuro. Havia o discurso que circulava, mesmo entre os técnicos e as pessoas envolvidas naquele projeto, era muito, novamente, canalizado para a questão da droga. A droga reapareceu. Parecia que o problema social tinha ressurgido porque de repente viram que havia focos de venda de droga aqui. Okay? Além disso, algo que achei estranhíssimo é que não havia dados nas juntas de freguesia, nas 2 juntas de freguesia que cobrem aquele espaço, Santa Casa da Misericórdia, Câmara de Lisboa, etc., dados censitários sobre os níveis de instrução e as atividades profissionais das pessoas daquele contexto. Coisas que eram muito fáceis de obter através da consulta dos censos. Eu depois fiz isso e fiz esse trabalho. Ou seja, ao parece, não se tinha feito qualquer avaliação
de alterações de condições sociodemográficas, condições sociais daquela população, desde o momento do realojamento até 2022, na altura. 2 décadas sem qualquer acompanhamento, não vi isso feito em lado nenhum. Bom, e portanto é este o meu quadro. Eu agradeço que, desculpem-me por favor, a ousadia de entrar aqui num território que ainda não é o meu, portanto, e fazê-lo às vezes de uma forma talvez um pouco afirmativa demais, mas isso pelo menos tem a vantagem, digamos assim, de também deixar claro os problemas do meu próprio argumento e, portanto, poderem ser mais facilmente criticáveis, e aproveito e tenho os vossos contributos muito mais sábios do que os que eu posso trazer para aqui sobre esta matéria. Pronto. E, portanto, o que é que eu queria fazer? No fundo, eu queria, nesta intervenção e em resultado desta minha experiência, este problema que eu tenho comigo mesmo, como digo o Alexandre O'Neill, em relação a Portugal, este problema que eu tenho comigo mesmo, propunha-me discutir 2 questões centrais. A primeira questão, digamos, pode sumarizar-se na seguinte interrogação: qual deverá ser a ação pública, em especial a protagonizada pelo Estado, em territórios periféricos nos quais se verificam dinâmicas persistentes de reprodução intergeracional da pobreza? Ou, se quiserem, neste caso, da exclusão. Sendo que a exclusão, como alguém sugeria ontem, e a meu ver muito bem, significa, em certa medida, estar incluído de uma forma particular. Estas dinâmicas de reprodução da pobreza encontram-se, como todos sabem, amplamente documentadas nas ciências sociais. Basta, para o efeito, citar o célebre relatório publicado pela OCDE em 2018, A Broken Social Elevator, How to Promote Social Mobility, onde se indica que em média são necessárias 5 gerações para que uma família portuguesa que se encontra abaixo do limiar de pobreza alcance o rendimento médio nacional. Eu creio que no caso brasileiro, recordo-me de ter visto os números, são 6. A segunda questão sobre a qual me pretendo debruçar, neste caso de forma especialmente sintética, ou necessariamente sintética, diz respeito ao papel que eu creio que a sociologia deve ocupar no contexto dessa ação pública ou da ação pública. Outro problema que eu tenho comigo mesmo. Para responder à primeira interrogação, proponho-me convocar, pelo facto de o considerar imperativo, absolutamente imperativo, a filosofia social e política e algumas das questões de ética geral e de ética aplicada que aí se formulam. Entendo, e naturalmente não estou sozinho nesse entendimento, que a ação pública deve integrar na sua concepção explicitamente o pensamento filosófico. Tal acontece porque é nesse âmbito disciplinar da filosofia que se definem os princípios e normas que devem orientar os atores e as instituições nucleares envolvidas nessa ação pública, em especial a instituição Estado. Mais, o exercício ético-normativo permanece, por natureza, uma questão filosófica. Isso já é um diálogo com a sociologia. Okay? Mesmo quando incorporado nas práticas científicas que possam estar envolvidas nessa mesma ação, nomeadamente no trabalho das ciências sociais. Okay? A sociologia, tal como a qualquer outra ciência empírica, não normativa, cabe produzir conhecimento acerca do real social, descrevendo, explicando e, em alguns casos, prevendo fenómenos. Neste exercício, ela, sociologia, assume, a meu ver, deve assumir, okay? Ela deve assumir um princípio analítico de relativismo cultural, que é um relativismo analítico, não necessariamente um relativismo moral, mas um relativismo cultural, e um compromisso simultaneamente epistemológico e ético que, na esteira do Gaston Bachelard, Pierre Bourdieu, Jean-Claude Passeron, etc., podemos resumir usando o termo de combate ao erro. Okay? Tal combate, que é também uma luta entre pares, cientistas, traduz-se num trabalho crítico incessante de elaboração das explicações mais adequadas para os fenómenos sociais de que pretende dar conta. Okay? E, portanto, o princípio ético científico por excelência é o de combate ao erro.
caso, encontrar as melhores explicações para os fenómenos que se pretende explicar. Okay? Ora, dentre esses fenómenos que a sociologia se propõe a investigar, encontra justamente a própria emergência das éticas orientadas para a ação pública, pois elas podem ser convertidas em objeto de análise sociológica, sendo o pressuposto dessa conversão o de que elas constituem construções socio-históricas contingentes produzidas em quadros de lutas e de interesses. Esta conversão, e agora atenção, porque é central para o argumento e para o lugar da sociologia neste caso, esta conversão das éticas em objeto de análise não impede, contudo, que a investigação sociológica possa deliberadamente assumir tais orientações éticas como base e como norte para o trabalho investigativo, que é, de resto, o que aqui iremos procurar fazer ou propor. Pode fazê-lo, mas com a condição, sociologia, de não assumir tais princípios éticos como preceitos naturais ou incontestáveis e de não os enxertar de modo, muitas vezes, inconsciente ou acrítico no próprio processo de conhecimento, afetando-o negativamente. Ou seja, a interferência da relação com as éticas no conhecimento sociológico é aceitável até ao ponto em que colide com esse princípio ético central da produção sociológica e epistemológica, que é a orientação para o combate ao erro. Bom, vamos então centrar-nos na primeira questão. Que princípios ético-filosóficos devem orientar a ação pública nos contextos territoriais periféricos? Existem, como é óbvio, várias respostas possíveis. Num dos polos encontramos as respostas minimalistas, não é? Aquelas que no limite defendem e propugnam a inação, que não raro estão associadas a práticas repressivas, policiais e por vezes quase militarizadas, sendo estas últimas usadas sobretudo quando real ou imaginariamente, muitas vezes imaginariamente, pelo menos em termos de escala, os territórios periféricos e as suas populações são associadas, como eram no Casal Ventoso, ao cometimento de práticas criminais. Segundo, por exemplo, o Loic Vacan, o Estado norte-americano, sob a égide do neoliberalismo, tem-se aproximado precisamente desse modelo em que a inação converge com a repressão em contextos urbanos racializados. Ora, com esta resposta, ou contra esta resposta da inação, contrasta a resposta que é a do welfare state. Há outras, mas esta também. Se é certo que, como observa, por exemplo, Pedro Adão e Silva, sociólogo português, se remontarmos à sua gênese bismarckiana, o Estado Social não visava prioritariamente os mais excluídos, mas antes visava a proteção dos trabalhadores face aos riscos de doença, invalidez, desemprego, etc. Sabemos que diversos modelos de Estado Social passaram a incorporar justamente o combate à pobreza e a repartição mais equitativa dos benefícios da riqueza produzida como horizontes da sua ação. Bem, eis-nos chegados então ao nosso ponto, não é? Seja ou não adequado classificar a abordagem que aqui preconizamos como uma espécie de radicalização do Estado Social, é a expressão que me ocorre neste momento, poderei mudá-la, mas é justamente isso que proponho, a radicalização do Estado Social. O que importa sublinhar é que defendemos que, justamente a ideia aqui é defender que a ação pública em contextos periféricos deve ser sistematicamente orientada e escrutinada à luz das teorias da justiça. Daí a sua conexão com a produção filosófica, digamos, da filosofia política. Tal sucede porquê? Porque uma sólida teoria da justiça permite estabelecer pontos fixos, isto é, critérios normativos estáveis, embora sempre contestáveis, democraticamente, a partir dos quais se podem formular juízos, orientar decisões e avaliar intervenções de modo coerente e integrado, evitando respostas públicas avulsas ou desarticuladas. Okay? O mesmo no próprio quadro das intervenções sociais. Assim sendo, obrigados a escolher, digamos assim,
Das várias tradições contemporâneas de justiça, defendemos que aquela que melhor pode ocupar esse papel de azimuth é a teoria da justiça como a equidade do John Rawls. Escolha que, como é óbvio, está muito longe de ser original. De facto, a teoria da justiça de Rawls tem a virtude de oferecer uma fundamentação de princípios de ação pública orientados por uma concepção exigente de igualdade substantiva, em contraste com uma mera igualdade moral formal. Tal concepção encontra-se ancorada no conhecido dispositivo contratualista da política original. Nesta posição imaginária, se colocados sob um véu de ignorância, quanto ao seu lugar na estrutura social e às suas próprias características económicas, culturais ou naturais, aptidões, vamos chamar-lhe assim, isto é, numa situação imparcial, os indivíduos contratualizantes, aqueles que estabelecem o contrato social, teriam, quanto mais não seja por razões de prudência racional, isto é, para salvaguardarem a priori as suas próprias perspectivas de vida, fortes motivos para acordar princípios de organização social alinhados com o princípio da justiça enquanto equidade. Mas dirá se estou a reformular bem. Os referidos princípios podem exprimir-se de forma sintética na garantia de um conjunto igual de liberdades básicas para todos e, no que é mais decisivo para o nosso argumento aqui, na exigência de duas coisas. Por um lado, que as desigualdades sociais e económicas sejam apenas admissíveis se organizadas de modo a beneficiar os menos favorecidos, princípio da diferença. Por outro, que estejam associadas a cargos e posições abertos a todos em condições de igualdade equitativa de oportunidades. Isto é, assumindo-se nesse sentido uma lógica explicitamente compensatória. Assim sendo, uma concepção de justiça como equidade exerce uma pressão direta, e é este fundamentalmente o seu papel, sobre as instituições, em especial sobre o Estado, exigindo políticas orientadas para a equalização efetiva das oportunidades, nomeadamente medidas de, chamar-lhe-amos, discriminação positiva e para a melhoria prioritária da situação dos menos favorecidos, de modo a garantir, assim, de modo substantivo, a igualdade definida como objetivo prima facie. Ora, se estes princípios se aplicam à sociedade no seu conjunto, aplicar-se-ão também, por maioria de razão, à ação pública e à intervenção social dirigida a territórios urbanos periféricos, que são fortemente marcados pela pobreza e pela exclusão social. É justamente nesses territórios que se concentram de forma particularmente acentuada déficits estruturais de recursos e oportunidades que tendem a perpetuar-se e a transmitir-se entre gerações. Assim, instituições nucleares, em especial o Estado, que não intervenham nesses contextos de acordo com os princípios da justiça como a equidade, revelam falhas profundas no seu próprio modo de funcionamento, por outras palavras, operam de uma forma não justa ou mesmo injusta. Com efeito, uma ação pública nos territórios periféricos orientada pela teoria da justiça de John Rawls é uma ação que deve deliberadamente assumir uma abordagem maximalista, ou seja, não se trata de uma lógica assistencialista limitada a mitigar os efeitos imediatos da pobreza e da exclusão, mas antes de uma intervenção, isto é fundamental, orientada para neutralizar os próprios mecanismos estruturais que mantêm grandes segmentos da população nos tratos mais baixos da estrutura social ao longo de gerações. Uma ação, portanto, sobre mecanismos estruturais. Ora, entre os vários fatores que contribuem para a reprodução intergeracional de posições sociais desfavorecidas, designadamente nos territórios periféricos, ou especialmente nestes, há que se destaca: a exclusão do sistema escolar e a exclusão do sistema de formação profissional qualificada. Essas exclusões resultam de causas múltiplas, algumas comuns a esses territórios, outras dependentes das especificidades de cada contexto particular, mas os seus efeitos são consistentes na reprodução da desigualdade. Claro que nós não queremos aqui novamente propor esta ideia naive de que a escola, a formação profissional vão funcionar como uma espécie de panaceia universal. O nosso ponto aqui é outro. Trata-se de reconhecer que a sua ausência
o verdadeiro, no caso do Casal Ventoso e destes territórios, o verdadeiro situação de divórcio destes bairros com o sistema escolar, com o sistema formativo qualificado, atua como um fator de bloqueio estrutural quase inultrapassável. Okay? Sem um capital cultural e simbólico objetivado em diplomas ou certificações, muitos indivíduos ficam impedidos de aceder aos blocos de partida da mobilidade social ou tão só a formas básicas de reconhecimento social e de participação cívico-política. Poderíamos, se aqui quiséssemos convocar o Amartya Sen, que, como sabem, entra numa espécie de tensão com o pensamento de Rawls, em alguns casos, eu creio que não. Enfim, não acho que em alguns casos as discrepâncias sejam assim tão substantivas. Mas poderíamos, se quiséssemos convocar o Amartya Sen, referir que sem este canal, o conjunto, este canal escolar, formação qualificada, o conjunto de capabilities, isto é, o leque de oportunidades reais que as pessoas dispõem para ser e fazer aquilo que valorizam, se estreita, se reduz profundamente. Ora, se o que dissemos é correto, isto é, se a exclusão da escola e da formação profissional qualificada compromete decisivamente a concretização dos princípios de justiça equitativa, então uma intervenção orientada por esses princípios deve colocar o combate a essa exclusão no centro da sua ação. E esse objetivo deve atravessar todas as fases do processo de intervenção, todas as fases do processo de intervenção, do planeamento à execução, passando pela avaliação e monitorização. Mais ainda, a demonstração por meio de indicadores claros e defensáveis de que se está a verificar um aumento robusto e crescente dos níveis de escolaridade e de formação qualificada nesses territórios periféricos, deve constituir um dos principais, se não o principal critério para aferir o sucesso ou o fracasso das intervenções nos territórios periféricos conduzidas para a inversão, na medida em que estas sejam conduzidas justamente para a inversão do processo de reprodução intervencional da exclusão. Okay? Chegamos agora dos princípios à operacionalização. Okay? E é precisamente no momento da operacionalização, tenho que agora atalhar, não é? Das intervenções concretas nos territórios que a teoria do John Rawls se apresenta como mais lacunar e mais ganha quando articulada com outras perspectivas normativas, por exemplo, as teorias do reconhecimento da Nancy Fraser ou as críticas estruturais da Iris Marion Young, e também justamente a teoria, a abordagem das capacidades do Amartya Sen, etc. Se o Rawls fornece uma espécie de quadro normativo robusto e critérios institucionais claros, nomeadamente a prioridade aos menos favorecidos, na sua expressão, permanece um desafio decisivo, que é o como traduzir esses princípios em medidas, dimensões observáveis e métricas, empíricas, capazes de orientar o desenho, por um lado, a monitorização e a avaliação das políticas públicas concretas. Okay? Ora, a contribuição do Sen é particularmente útil neste ponto. Para além dos recursos e meios formais, importa avaliar as capabilities, isto é, as oportunidades reais de as pessoas converterem esses meios em realizações efetivas. Vou saltar aqui um bocadinho, mas justamente o que se propõe é que justamente que se prolongue, no fundo, o pensamento do Rawls, através do Amartya Sen, numa ação no desenvolvimento de medidas e de ações orientadas para atuar sobre os fatores como é que se chama na Amartya Sen? Os fatores de tradução, não é? Eu acho que a teoria do Rawls também não o impede. Pronto, sugere essa, quer dizer, não é fácil, não é difícil estabelecer essa ligação. Mas pronto. Então, muito rapidamente, a consequência é esta, partindo, no fundo, propomos identificar 7 níveis de intervenção. Isto é um work in progress, obviamente, não é? E que 7 níveis de intervenção em territórios urbanos periféricos, onde a assunção dos princípios de equidade e compensação se jogam, colocando o foco da ação nos domínios da educação e da formação. Em primeiro lugar, o nível da fundamentação e explicitação dos objetivos gerais, ou seja, importa assegurar que o princípio rawlsiano da equidade estrutura o desenho global da intervenção e se encontra disseminado e é partilhado por todos os envolvidos. É necessário avaliar se isso acontece, logo a priori.
O que é que os envolvidos têm em mente? O que é que norteia a sua ação? Que se pretende que seja conjunta, não é? Os parceiros. Em segundo lugar, o nível do diagnóstico, ou seja, a intervenção deve assentar num esquema causal rigoroso que identifique os mecanismos que bloqueiam a ampliação das trajetórias escolares e formativas, distinguindo recursos e fatores de conversão, não é tradução, é de conversão, na linguagem do CEN, e mobilizando contributos científicos da sociologia, das ciências da educação e da psicologia. Terceiro, estes princípios devem estar presentes na definição dos objetivos específicos. Trata-se aqui de garantir que os múltiplos objetivos parciais que vão sendo desenvolvidos nas várias intervenções e nos vários projetos são congruentes, convergem com os objetivos gerais e com o diagnóstico causal que foi produzido. Quarto, a seleção e operacionalização das medidas. Isto é, o desenho do dispositivo de intervenção propriamente dito permite atingir estes objetivos, porque é justamente nele que se joga a efetiva concretização prática dos objetivos e a sua execução exige coordenação e articulação organizacional das contínuas. O mesmo com os recursos. Existem recursos suficientes para se atingir estes princípios. Podemos chegar à conclusão que com determinados recursos não é possível fazer intervenção, ponto. Muito menos uma intervenção maximalista como esta proposta se apresenta. Métodos de avaliação intermédia e, por fim, a avaliação final de resultados. No fundo, nela se deve aferir se a intervenção contribuiu efetivamente para a equalização substantiva das oportunidades, última ratio e critério decisivo da avaliação de uma intervenção que opera com base em fundamentos de justiça equitativa. E é preciso indicadores. Quais é que são os níveis de frequência depois da intervenção escolar? Abandono, certificação, há diplomas, há emprego qualificado, há situações de participação na vida cívica, agora introduzindo aqui uma outra agenda, etc. Ou seja, o que eu quero dizer é, na acessão do CEN, há, no fundo, resultados que foram produzidos, functionings, okay? Bom, queria falar do papel da sociologia, mas já não vou falar. E vou-me aqui muito rapidamente criticar a minha proposta. Okay? Levantar dois problemas autocríticos. Em primeiro lugar, justamente não querer sugerir que esta proposta de base rawlsiana, se quiserem, é inédita. Desde logo, os trabalhos contemporâneos sobre a desigualdade estrutural, como os do Thomas Piketty, por exemplo, reforçam também eles a necessidade de intervenções institucionais persistentes e estruturais. O segundo, que é a minha crítica maior, provavelmente algumas pessoas até se irritarão com esta minha proposta, justamente por esta razão, e eu próprio percebo as falhas que ela contém desse ponto de vista, é uma espécie de risco de imposição hierárquica top-down e da tecnocratização. Ou seja, no fundo, esta é talvez a autocrítica maior desta proposta, é de que ela revela uma orientação excessivamente hierarquizada e corre o risco de tecnocratização, o Estado dita, não é? Tanto na definição dos princípios como na sua aplicação prática. Risco que importa reconhecer e mitigar. De facto, como observam, e vou já acabar, o Luís Capucha e o Carlos Caramelo, uma política, citando-os, uma política ou um projeto coletivo não se constrói apenas com a régua e o esquadro do planificador especializado, é necessário ir às populações, auscultá-las e envolvê-las desde o início, SIC. Isso implica, no fundo, ouvir os seus pontos de vista, aspirações e preferências, valorizando o seu conhecimento situado e reforçando o seu envolvimento, reflexividade e autonomia. Torná-las, no fundo, protagonistas da sua e instâncias de reflexão sobre a sua própria condição. Voltando mesmo, só para acabar, à própria filosofia política, modelos como a ética do discurso do Karl Otto Happel ou a proposta de ética aplicada como hermenêutica crítica da Adela Cortina sublinham que a mediação entre princípios éticos e situações concretas exige processos dialógicos inclusivos,
Não se pode renunciar a nenhum interlocutor, nem às tradições éticas diversas que possam estar em jogo. Okay? Assim, mesmo partindo de princípios, e assim fecho, partindo de princípios normativos de uma teoria da justiça, o planeamento e a avaliação de projetos devem integrar uma lógica colaborativa e deliberativa capaz de compatibilizar múltiplas visões e atores, o que constitui, reconheçamos-los, um desafio adicional. Só uma nota em relação à sociologia já agora. O bela sociologia. Há três essenciais, mas um deles é de participar de facto no diagnóstico, no quadro no quadro sobretudo da identificação dos fatores, de como agir, quais é que são os fatores de conversão que estão a falhar, se existem recursos que estão a ser disponibilizados e como atuar sobre uns e outros. E o que eu gostaria muito que acontecesse na avaliação do que tem sido a ação pública e a intervenção nos vários territórios à luz destes princípios, ou seja, em que medida é que se aproxima ou se afasta deles. Okay? Pronto, é basicamente isto. Obrigado. Muito obrigada. Foram só 6 minutos.